Boa tarde, Camila, bem-vinda. Como é que tá por aí hoje, né? Segunda-feira de manhã, ainda tá chovendo por aí, os moradores estão na expectativa, na tentativa de pegar algum objeto. Como é que tá a situação? E a Defesa Civil? Tá trabalhando por aí também? O prédio vai seguir interditado? Conta pra gente como é que tá essa situação tão complicada na manhã desta segunda-feira. Tá contigo. A Força-Tarefa continua por aqui, viu? Uma boa tarde para você, Nicole, para todo mundo que está nos acompanhando. Muitos moradores ficam aqui nessa região, observando aí todo esse trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, nessa expectativa de, quem sabe, conseguir reaver alguns dos pertences que estão ainda nesses apartamentos que ficaram aqui praticamente intactos, pelo menos quando a gente olha do lado de fora, né? A gente tem informação de que houve aí, então, esse prolongamento do prazo para que eles permaneçam no hotel. Então, até quarta-feira eles têm essa garantia do proprietário de que eles poderão ficar nesse hotel, mas muitos passam o dia aqui realmente para saber aí se vão ou não poder entrar nesse prédio. Eu conversei mais cedo com algumas pessoas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que disseram que não há essa possibilidade de moradores entrarem no prédio, mas existe sim a possibilidade de que a Defesa Civil faça com os engenheiros uma visita técnica para saber como é que está a situação desse prédio. O que a gente já sabe até o momento, Nicole? Com esse desabamento parcial, o prédio desceu 4 metros e vocês estão vendo ali no alto, o Ricardo vai mostrar para a gente teve uma dilatação de cerca de 5 graus entre o prédio aqui vizinho, que também está interditado, os moradores também não estão podendo ficar aí nesse prédio, e do lado de trás do prédio que teve esse desabamento, a gente tem também uma dilatação aí de cerca de 50 centímetros em direção à rua. Então há a possibilidade de que ele ainda desabe mais uma vez na diagonal, no sentido, então, da rua oposta, que é justamente onde foi filmado aquele vídeo que tanto impactou a população aqui do Distrito Federal, que é o momento do desabamento desse prédio. Entre o primeiro e o segundo dia, a gente teve, Nicole, uma dilatação de milímetros. Esse acompanhamento está sendo feito aí com esse trabalho topográfico e também com imagens feitas diariamente com a ajuda de drones. Já do segundo para o terceiro dia, essa dilatação foi de centímetros. A Defesa Civil não precisou para a gente quantos centímetros foram, mas isso já é acima aí da expectativa. Por isso, apesar do fim daquele prazo novo que tinha sido dado de 72 horas, eles ainda não definiram o que vai ser feito. Vão aguardar pelo menos mais 24 horas para saber qual vai ser o próximo passo, porque é realmente uma dilatação significativa, dada aí as circunstâncias, né? Não tem, Nicole, nenhum outro exemplo que a gente possa usar para tentar saber aí, tentar prever o que vai acontecer com essa estrutura. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Gabriel Mota, que é gerente de operações da Defesa Civil. Gabriel, boa tarde para você. Eu gostaria que você informasse para a gente, né, qual que é a situação atual. Dá para a gente saber o que vai acontecer? Boa tarde a todos. A gente teve os dados preliminares da topografia, né? Então a gente teve alguns deslocamentos sentidos principalmente atrás do prédio. Deslocamentos que não são tão significativos a ponto da gente poder falar que o colapso vai permanecer, e nem são tão pequenos a ponto da gente garantir a estabilidade. Então a gente realmente precisa continuar o monitoramento. A gente vai passar a fazer reuniões diárias, toda manhã, né, reuniões técnicas com equipes de topografia, com profissionais, doutores, engenheiros de outras áreas, para que a gente consiga, primeiro, garantir a estabilidade do prédio, e, se for possível, uma incursão. A primeira incursão será uma incursão técnica para avaliar a estrutura por dentro do prédio, isso se for possível, se a topografia disser antes. A gente está prevendo também que haverá necessidade de escoramentos, né, para só depois, num segundo momento, se for possível, tudo tiver em condições, de equipes do bombeiro realizarem a retirada de pertences da população. Então, eu suscinto que todos, eu sei que é muito sofrimento, né, ver os pertences em condições, dentro de uma edificação, podendo, de repente, só entrar e pegar, mas realmente a situação é crítica, né? O prédio, a gente já verificou que teve punções embaixo na laje, nessa primeira laje que sobrou, então teve material que transpassou essa laje. Então a gente tem uma situação muito crítica e é muito importante que a gente continue esse monitoramento, que esse monitoramento seja aperfeiçoado, para que a gente consiga as condições para trazer esse material todo para as pessoas. E o fato, Gabriel, desse prédio ser irregular e não ter ali as licenças, também dificulta o trabalho de vocês agora, certo? Isso, a gente não conseguiu acesso aos projetos, que seriam muito importantes, né, para a gente determinar os pontos de apoio e onde
que pode ter tido a subdimensionamento do prédio. Então, tudo isso a gente está fazendo de fora para dentro. Então, a gente já conseguiu fazer croquis da área interna com os próprios moradores. Agora, a gente precisa identificar os elementos estruturais de dentro do prédio para a gente conseguir modelar e tentar, com isso, saber os próximos passos a serem feitos. Tem algum exemplo que vocês possam usar como base para o trabalho a partir daqui? Isso. Aqui no Distrito Federal, a gente não encontrou nenhum exemplo de um prédio semelhante que tenha tido um colapso parcial e que a estrutura tenha se mantido, né, dessa forma. A gente está procurando em literaturas internacionais, então procurando em locais com muito desabamento, em guerra, com terremoto. Então a gente vai procurar trazer todos os elementos possíveis que tragam o conhecimento necessário para a gente poder agir nesse prédio. Obrigada por enquanto pelas suas informações. Gabriel vai permanecer aqui, Nicole, até para caso você tenha alguma dúvida. Mas o que é importante a gente destacar, né? O principal já foi feito. A gente falou muito aqui sobre o fato dessa evacuação ter sido feita de forma muito bem sucedida, a tempo de evitar que qualquer pessoa ali perdesse a vida em meio a toda essa tragédia, mas ainda existia uma preocupação em relação aos animais de estimação. Então, durante o fim de semana, equipes técnicas fizeram algumas incursões e resgataram alguns animais. A gente teve aí, como a gente pôde ver até na reportagem, um caso de um morador que acabou invadindo o espaço para resgatar o próprio cão. Isso não é indicado, ele foi retirado à força. Mas agora, segundo informações da Defesa Civil, não existe mais nenhum ser vivo, pelo menos não há reclamação de moradores sobre animais que estejam vivos ainda do lado de dentro. A gente percebeu uma movimentação bastante intensa aqui no entorno nesta manhã, isso porque no primeiro andar havia um apartamento que tinha muitos gatos e esses gatos começaram a sair aí em meio a esses escombros, então eles estão fazendo uma operação no entorno sem adentrar essa estrutura. A proprietária está acompanhando, chamando esses gatos para tentar resgatar então esses animais, mas a princípio não há mais nenhum ser vivo dentro do prédio e essa é uma boa notícia em meio a toda essa tragédia, né, Nicole? Camila, porque a gente, na sexta-feira, aí estava todo mundo preocupado com esses bichinhos, né? Com os animais de estimação, não deu tempo, muitas pessoas no momento da evacuação do prédio estavam trabalhando e não conseguiram descer, sair com esses animais.